Você falou para Deus que não cometeria mais aquele pecado. Naquele momento o Senhor te consolou, perdoou o seu pecado e você ficou feliz. Mas quando você menos esperou, você estava lá, cometendo novamente aquele erro. Você se sentiu sujo, triste, decepcionado com você mesmo, querendo desistir de tudo, porque mais uma vez você falhou diante do Senhor. Tinha acabado de prometer ao Senhor que aquilo não aconteceria de novo, mas aconteceu. E agora Satanás está o tempo inteiro investindo na sua mente, dizendo que você não vale nada, que o Senhor não te quer, que nem para servir o Senhor você presta, já que você não consegue negar sua carne por amor a Cristo. Se você é essa pessoa, fica até o final desse vídeo porque o Senhor Jesus tem um recado para você. Irmãos, o pecado é uma coisa assim tão horrível na vida do cristão que ele destrói o ser humano. Você vê desde o início da humanidade, né? Com Adão e Eva. Satanás mentiu para Eva, né? E ele falou: nossa, come desse fruto, você não vai morrer. Você não vai morrer. Come. Mentiu para Eva. E ela, acreditando, comeu do fruto e não entendeu que, na verdade, a morte se tratava de uma morte espiritual. E não no corpo físico apenas. Desde então, a humanidade sofre com o pecado que entrou no mundo. A palavra do Senhor já diz em Isaías que o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado, gente, é uma praga praticamente. É uma coisa ruim que só nos leva para longe do Senhor. O pecado é algo tão desastroso que o nosso Senhor Jesus, lá no Getsemane, prestes a ser sacrificado, ele falou ao Pai assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Sobretudo seja feita a sua vontade, não a minha, Senhor. Porque ele sabia, irmãos, que ele, que nunca havia experimentado pecado na sua vida, estava chegando o momento em que ele experimentaria o pecado da humanidade. Algo que o Senhor Jesus nunca experimentou. E o desespero do Senhor era tão grande que ele sabia que quando aquele momento em que o pecado entraria no corpo dele, o Pai não estaria com ele. O Pai seria retirado daquela situação, ele ficaria ausente da presença de Deus. Irmãos, isso é, meu Deus do céu, é muito forte. A dor que o nosso Senhor sentiu por saber que por um momento ele ficaria longe da presença do Pai. Porque não tem como conviver o Senhor e o pecado junto. O pecado, gente, ele acaba conosco. Ele nos leva para longe de Deus, ele nos mata. Ele nos mata, ele nos leva para o inferno. Mas o plano de salvação do Senhor foi tão maravilhoso, irmãos, que Deus nos mandou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar e levar sobre si todos os nossos pecados, porque está escrito lá em João que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para fazer expiação dos nossos pecados, irmãos. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus errava, pecava, o que deveria ser feito? O sumo sacerdote sacrificava um animal para expiar aquele pecado daquela pessoa. Só que, irmãos, isso não conseguiria se perdurar para sempre, eternamente. Não seria possível. E o que o Senhor fez? Ele mandou o teu cordeiro, o seu sacrifício perfeito, para que fosse posto um fim no pecado. E a partir daquele momento, como está escrito em Hebreus, Hebreus fala que hoje nós temos um sumo sacerdote diante do Pai. E esse sumo sacerdote é o Senhor Jesus, irmãos. Lá em Hebreus está escrito que não há sumo sacerdote que não venha se compadecer de nós, porque ele, antes, foi tentado em todas as nossas coisas, porém sem pecados. Então nós devemos chegar diante do Senhor confiadamente, confessando, para alcançar graça e socorro em ocasião oportuna. O sacrifício do Senhor Jesus foi perfeito, irmãos. Ele tirou o pecado da humanidade. Quando o Senhor nos vê, ele não vê a nós. Ele vê o sangue do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
E aí você vai me perguntar, então eu posso continuar pecando? Não tem nenhum problema, Vanessa, eu pecar uma vez ou outra? Não tem nenhuma consequência disso? Lógico que vai ter. Se você viver em pecado, você vai para o inferno. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, mas acontece que, se você permanece em pecado, a palavra do Senhor já fala. Não tem como. Não tem como. O pecado faz a separação entre o homem e Deus. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Está escrito na palavra do Senhor. Então, se você está em pecado, irmãos, morrer dessa forma, o inferno é o seu lugar. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. É por isso que você está assim triste, chateado, magoado, porque mais uma vez você decepcionou a Deus. E aí você fala, mas Vanessa, como que eu posso vencer esse pecado? O que eu posso fazer? Eu não sei o que fazer. Eu já tentei, tantas vezes eu falo com Deus que eu vou parar de pecar e eu não consigo parar de pecar. Irmãos, aí é que está o X da questão. É por isso que você não consegue parar de pecar. Porque, irmãos, está escrito o seguinte na palavra do Senhor: sem mim, nada podeis fazer. Isso é o que o nosso Senhor Jesus diz na sua palavra. Irmão, sem o Senhor Jesus, você jamais vai conseguir vencer o pecado. Não consegue. Cristo, que venceu o pecado lá na cruz do Calvário, nós não conseguimos fazer. Deus precisou elaborar esse plano perfeito de salvação para que hoje nós pudéssemos chegar confiadamente diante do trono da graça e alcançar a misericórdia da parte do Senhor. Irmãos, você tenta carregar essa cruz sozinho. Você tenta. Você acha que você pode negar sua carne sozinho. Você não pode. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não vai, irmãos. Você precisa de uma intervenção divina. Sabe o que acontece, irmãos? Nós, quando começamos a caminhar com Cristo, nós tendemos a achar que nós não estamos pecando, que nós não estamos desagradando ao Senhor. Isso eu falo para aquelas pessoas que já estão caminhando com o Senhor, tá? Porque deixamos de praticar aqueles pecados horrendos, né? A verdade, irmãos, é que nós temos uma natureza pecaminosa. Nós pecamos e erramos o tempo todo. E como o Senhor Jesus diz, nada podemos fazer sem Ele, nem mesmo vencer o pecado. E aí, irmãos, há uma grande diferença, né? As pessoas pensam assim, nossa, mas pecado tem uns... esse pecado que a pessoa cometeu é horrível, esse daqui dá para relevar. Gente, pecado é tudo igual diante do Senhor. É tudo a mesma coisa para Deus. A diferença é a consequência do pecado. Tem pecados horrendos, que têm consequências horrendas. Pecado para o Senhor é tudo igual, as consequências é que são diferentes. Então, irmãos, nós não conseguiremos viver uma vida com Cristo sem que Ele nos conduza para ela. Sem que Ele seja o cerne da nossa vida. E aí você vai falar, tá bom, Vanessa, mas como eu posso fazer para vencer esse pecado? Como que eu posso fazer? Irmão, vocês precisam entender que tem pecados que mexem com a estrutura psicológica do ser humano, até mesmo física. Tem pecados, como por exemplo os pecados sexuais, né? Masturbação, pornografia, homossexualidade, drogas. Tem pecados, irmãos, que causam um estrago, um abalo emocional tão grande na vida do crente, da pessoa, que somente aquele que te criou, no ventre da tua mãe, que sabe como que você funciona, pode resetar os padrões de fábricas de você. Somente o Senhor Jesus é quem pode te ajudar a vencer esse pecado. Tem coisas que você tem até uma facilidade melhor de largar, mas tem alguns pecados, irmãos, que o abalo psicológico é tão grande, que a descarga de dopamina que sobe para o cérebro é tão grande que você causa um vício, uma dependência, uma desgraça na vida do ser humano. Esses, principalmente, que são aqueles que corroem essas pessoas, você jamais conseguirá vencer sozinho. E você está carregando esse fardo, esse jugo sozinho, você não vai conseguir, irmão.
Então, o que você precisa fazer para vencer esse pecado? Davi entendeu muito bem o que ele precisava fazer. Ele pecou, errou diante do Senhor. Ele fala lá no Salmo 32 exatamente sobre o perdão de Deus que ele alcançou. Eu vou ler aqui para vocês. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos por todo o dia. Amados, Deus espera que você abra sua boca para confessar o seu pecado. Mas é confessar abertamente, não é entre linhas, não. Senhor, eu faço isso, eu desejo aquela pessoa, eu quero fazer aquele pecado horrível, eu tenho desejo pela pessoa do mesmo sexo, meu pai é isso, aquilo, eu tenho prazer em ver pessoas sendo em relações sexuais através da pornografia. Deus, eu não consigo ter prazer no meu marido, na minha esposa, porque eu desejo tal, falando de tal. É falar abertamente sobre o seu pecado, porque Davi já falava que enquanto ele encobria os seus pecados, os ossos dele se envelheceram, tamanhos gemidos que ele produzia. O pecado faz isso conosco, irmão, por isso que você está dessa forma. Por isso que você está do jeito que eu narrei no início do vídeo. E essa forma que eu narrei no início do vídeo era como eu estava antes de eu conhecer a Cristo verdadeiramente. Que eu sempre falo aqui nos meus vídeos que eu estou há 10 anos na igreja, mas vai fazer agora 2 anos que eu de fato me converti. E tem mais ou menos 4 meses que eu fui batizado com o Espírito Santo. A minha vida mudou a partir desse momento. Do meu batismo com o Espírito Santo. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, eu era essa pessoa no início do vídeo e Davi também já foi essa pessoa. Ele falou, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi estava assim como você está hoje. Mal. O pecado faz isso, irmãos. O pecado acaba conosco, o pecado nos destrói. Davi estava assim, eu estive assim. Eu confessei o meu pecado diante do Senhor. E aí, irmãos, pequei, o que eu devo fazer? Vai para os pés de Jesus. Vai chorar aos pés dele, vai clamar, Senhor, eu não consigo, eu não estou conseguindo, muda os meus desejos, muda o que eu sinto, Senhor, muda, tira de mim o que não presta, Senhor, o Senhor pode restaurar os meus padrões de fábrica, Pai, eu falava isso muito para Deus. O Senhor pode mudar os meus desejos, restaurar, meu Pai, o princípio de tudo dentro de mim. Clamar a Deus, irmãos. E como eu falei agora, teve um pecado na minha vida, irmãos, que eu cometi há mais de 15 anos. E era assim, depois que eu conheci Jesus, né? Eu cometia, aí ficava mal, 2, 3 meses não cometia, daqui a pouco tava eu caindo de novo nesse pecado. Irmãos, eu ficava tão mal que eu pensava assim, Deus, eu não vou conseguir vencer mais isso, eu acho que eu vou morrer assim. Eu só peço, Senhor, que no dia que o Senhor me levar, não deixa com que seja nesse período que eu esteja pecando, para que eu não vá para o inferno. Que o Senhor dê tempo de eu pedir perdão e ser salva, por favor, Senhor. Porque eu não consigo, tentei tanto vencer esse pecado, eu não consigo. Deus viu a sede do meu coração, irmãos. Ele foi me direcionando para o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se você ainda não ora em línguas, se você ainda não tem os dons espirituais, se você ainda não conseguiu conhecer a Cristo na essência, eu vou deixar na descrição desse vídeo os vídeos dos meus testemunhos sobre o batismo com o Espírito Santo. E você também será, irmão. Você também será. E só a partir desse momento, como diz lá em Atos 1, você poderá ser uma verdadeira testemunha de Cristo. A partir do momento que você receber poder do Espírito Santo para vencer a sua carne, para vencer o seu eu e fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos,
Deus foi me direcionando para o batismo com o Espírito Santo. E depois que fui batizada com o Espírito Santo, irmão, o Senhor fez questão de me confrontar com o pecado. Eu ficava com tanto medo de imaginar passar pelaquela situação de novo e desagradar o Senhor. E achar que tinha sido algo da minha carne. E achar que aquele momento que eu tive com o Senhor foi algo de mentira. Porque Satanás lançava toda hora na minha cabeça. E assim que aquele momento aconteceu, o Senhor me levou para o confronto. Irmãos, pasmem. Eu não tive dificuldade nenhuma de negar o pecado. Eu não tive dificuldade nenhuma, gente. Olha, eu fiquei semanas rindo, chorando e, ao mesmo tempo, em êxtase por imaginar que fui tantos anos escrava do pecado. Mas o Senhor me libertou. Porque está escrito, né? Que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus me libertou. Eu clamei aos céus, pedi ao Senhor força, confessei o meu pecado diante do Senhor e entendi a palavra de Deus quando Ele fala que somente através dele eu conseguiria fazer alguma coisa, porque está escrito, sem mim nada podeis fazer, muito menos agradar a Deus, muito menos vencer o pecado. Eu entendi o que dizia a palavra do Senhor. Então eu decidi pôr em prática, busquei e eu encontrei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu achei o Senhor, irmãos. E hoje eu sou livre, eu sou liberta. Hoje eu não vivo na condenação do pecado. Não vivo, eu estou em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para mim. Aí você pode falar, então você não peca mais? Claro que não, eu peco todos os dias. Eu não vivo na recorrência do pecado. Mas às vezes a gente acorda e já pensa, ai meu Deus, queria aquela situação. Ou às vezes a gente murmura sem perceber. Ou às vezes a gente deseja o que o outro tem. Ou às vezes sem querer a gente tem maus olhos com o irmão. São coisas que Satanás vai tentando minar a nossa fé, né? Que se nós não percebermos, o pecado vai entrar e a gente vai se enfraquecer. Então, eu, por exemplo, todos os dias eu falo, Senhor, poxa, que é isso que eu fiz aqui? Que vaidade, Senhor, tira essa soberba de dentro de mim, me perdoa. Eu não sou melhor do que meu irmão, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Pelo amor de Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por que eu agi dessa forma? Por que eu falei desse jeito? Começa o Senhor a lapidar as pequenas coisinhas, até a gente parecer mais com Cristo. Então, irmãos, essa é a mensagem de Cristo para você nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Deus quer te ajudar a vencer esse pecado. E somente por meio dele você irá conseguir. E vai conseguir em nome de Jesus. Busque a Deus como se hoje fosse o último dia da sua vida. Creia na palavra do Senhor quando ela diz que somente através dele você vai conseguir fazer alguma coisa, até mesmo vencer o pecado. Busque o batismo com o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor fala que receberem poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês poderão ser testemunhas de Cristo aqui nessa terra, porque está escrito na palavra do Senhor. Não perca mais tempo, irmãos. Jesus quer tirar essa situação de você. Ele já fala na sua palavra, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Para de carregar isso sozinho. Você não vai conseguir vencer esse pecado sozinho, irmãos. Não vai. Se lança aos pés do Senhor. Ele está com os ouvidos atentos, esperando você clamar por Ele. Chame por Ele. Grita por Ele. Ele quer ouvir você chamar por Ele. Irmãos, Deus vai mudar a vida de vocês, eu tenho certeza. E vocês testemunharão isso para outras pessoas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Em nome de Jesus.